Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Palavra dos evangelhos dos pecados, das feridas do coração. Diz um velho deitado que mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Não é verdade? Então nós devemos dar valor a um abraço, devemos dar valor a um beijo, devemos dar valor a um cheiro, devemos dar valor a um cutuque de amigo, devemos dar valor a um conselho de amigo, devemos dar valor a um amigo que nos escuta, mesmo que ele não saiba o que fazer com o nosso pepino, que somente a gente pode descascar. Devemos dar valor a uma lágrima caída, devemos dar valor à presença do outro. É isto que Jesus quer dizer quando você for rezar. Não fique inventando história diante do Papai do Céu, que Ele não está interessado nas suas histórias da carochinha. Diga para Ele o essencial e procure viver o que você vai dizer para Ele. Porque se você disser uma coisa para Ele e fizer outra com o seu irmão, vai ser complicado. Por isso Jesus hoje nos orienta, quando você vai rezar, como é que você deve rezar. As palavras que a gente deve dirigir a Deus não podem ser palavras que tentem a Deus. E aqui eu gostaria de voltar naquela última tentação que Jesus sofreu no deserto.
Vocês lembram bem que Satanás levou Jesus ao pino da igreja e disse para ele: tu não és filho de Deus, tu não tens todo o poder religioso, tudo que tu queres não foi colocado a teus pés. E olhem que São Paulo diz exatamente isso. Tudo lhe foi posto sob os pés. Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é o Filho unigênito. E Satanás diz exatamente: tu não és tudo isto? Olha, as Sagradas Escrituras dão um testemunho a teu respeito. O Senhor Deus mandará os seus anjos e lhes dará uma ordem que impeça que você se machuque em alguma coisa. E aí, meus amores, nós caímos numa tentação grandiosa. A gente às vezes não percebe, mas a gente pode fazer uma prece que tenta contra Deus. A resposta de Jesus a Satanás foi essa: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí vocês poderiam dizer: padre, me dá um exemplo de como tentar a Deus. Pedir o perdão dele e não ser capaz de perdoar o outro. Eu não vou dizer nem não ser capaz, e não fazer o menor esforço, ou o menor caso, de perdoar o outro. Você está entendendo? Eu chego bonitinho, todo, né? Oh, Senhor Jesus, o Senhor sabe da minha situação, da minha nananina, me perdoe por isso, por aquilo, e choro, e estribucho, e faço. Mas eu saio da presença de nosso Senhor, encontro o outro que me deve um picolé. Paga o picolé que tu me deve! Hã? Diga para mim se isto não é uma extrema tentação. Você entende? Isso é tentar a Deus. Não, eu me permito, eu faço o que eu quero, porque eu sei que nosso Senhor é misericordioso, Ele perdoa mesmo. Então, como Ele perdoa, eu me dou o desfrute de fazer o que eu quiser. Você está entendendo? Isto, meus amores, é tentar ao Senhor. É o que Jesus diz para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. É verdade que o Senhor é misericordioso? Sim. É verdade que o Senhor nos perdoa? Sim. É verdade que Ele nos envia os seus anjos para em todos os nossos caminhos nos guardarem? Sim. Mas nós não temos o direito de tentar o Senhor. Porque Ele é justo e santo. Ele é justo e santo. E é assim que a gente deve ser, não é diferente. E por isso a nossa oração deve nos levar a nos conformar, ou seja, adquirir a forma, nos tornar semelhantes ao Papai do céu. Quando Jesus nos diz: como é que você vai rezar para seu Deus? Você não vai dizer: Deus, faça isso, Deus, faça aquilo, como a televisão está ensinando vocês a fazerem. Jesus não foi assim que Jesus ensinou a gente a rezar. Está aí no Evangelho. Quando você for falar com Deus, diga: Papai do céu. É uma relação de amor, é uma relação de carinho, é uma relação de ternura. Filho de Deus, sede santos como o vosso Papai do céu é santo. Jesus não diz: sejam santos como Deus.
é santo. Ele diz: sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Ora, ser santo é buscar a justiça em primeiro lugar. E é por isso que não dá para eu pedir misericórdia do Senhor, se eu não tenho o menor propósito de ser misericordioso, você entende? Ao pedir qualquer coisa a nosso Senhor, eu tenho de estar disposto, eu tenho de ter o propósito de agir tal como Ele age comigo. E para exemplificar isso, vocês lembram da parábola do pecador que devia 100 denários para o seu patrão? Ele chegou no pé do patrão, Jesus contou essa história, vocês lembram dela? Ele chegou no pé do patrão e pediu que ele perdoasse a dívida dele, porque ele de fato não tinha como pagar. E olha, gente, naquela época, se o cara não tivesse com que pagar, veja bem, ele, a mulher, os filhos e os empregados dele se tornavam automaticamente escravos da pessoa fiadora, entendeu? Do cara a quem eles estavam devendo. Não tem com que pagar? Todo mundo escravo, e o que vocês tiverem de bem, animais, casa, o que tiver, tudo será do homem a quem se devia. Era assim que era. O homem olhou para ele e disse: tudo bem, eu vou perdoar a tua dívida. Saindo dali, o que foi que aconteceu? O empregado pegou o colega dele, que devia uns centavos de real, perto da dívida que ele tinha com o patrão dele. Esganou o coitado do colega e mandou botar na cadeia enquanto não pagasse os centavos. O que foi que aconteceu? Todos os colegas viram e denunciaram ele para o patrão. E o patrão disse para ele: empregado perverso, como eu perdoei toda a tua dívida, por que não podias perdoar as merrecas do teu irmão? Agora tu serás lançado fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Não sairás da prisão enquanto não pagares até o último centavo. Olha, gente, Jesus faz essa imagem da grandeza da misericórdia de Deus conosco. Como Deus é misericordioso conosco, e ao mesmo tempo nos mostra como é profunda a nossa miséria. No nosso cerco de Jericó, trazemos tantas merrecas para serem perdoadas, que aos olhos dos outros são centavos, não é verdade? Mas aos nossos olhos são milhões. Às vezes merrecas que perduram uma vida inteira. Palavras mal ditas, palavras mal ouvidas, gestos mal feitos, gestos mal compreendidos, olhares, situações, ações que por vezes perduram ao longo de toda uma vida da gente. E isso pode acontecer dentro de uma vida de casal, pode acontecer na vida de família,
pode acontecer no ambiente de trabalho, pode acontecer na vida comunitária da igreja. O cerco de Jericó nos ajuda a fazer essa retrospectiva por meio de toda essa história, nos fazendo renunciar todas essas coisas, conscientes e inconscientes. Esse é o sentido do cerco de Jericó. O salmo que nós acabamos de ouvir nos diz: clama o justo e o Senhor bondoso escuta. Por isso clamai ao Senhor, para que Ele nos livre das tentações, das ciladas do inimigo, nos dando a força necessária para superá-las. Nos livrar nesse sentido, né? Nos livrar no sentido de superar aquilo que vem contra nós. Coloquemos, pois, nosso coração agradecido diante do Senhor pelas manifestações gloriosas em nossa vida. Com certeza, ao longo desses poucos dias do cerco de Jericó, vários de vocês já têm testemunhos para dar, com certeza absoluta. E terão muito mais depois que o cerco acabar. Na hora que o Senhor achar oportuno, Ele vos dará as graças que vocês estão semeando agora. Portanto, esperem, semeiem e esperem no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.